A inspiradora história do ex-centroavante Oséias. A prova de que é possível vencer obstáculos. Para a linha de fundo. Olha o Paulo Rink, dividiu com o Hildo, serviu no meio para Oséias, tem espaço, cortou, colocou, gol! Ele de novo, o ex-atleticano Oséias, fez uma festa na defesa rubro-negra para marcar o segundo do Cruzeiro. No mundo do futebol, onde a habilidade e a técnica são frequentemente exaltadas, há sempre espaço para um estilo peculiar e eficaz. Oséias, o centroavante matador, personificou esse estilo singular que o levou a conquistar os corações dos torcedores brasileiros nos anos dourados da década de 1990. Com sua imponente estatura, aparência visual única e facilidade para colocar a redonda para o fundo das redes, ele se tornou uma figura icônica nos gramados do Brasil. Mas antes de erguer troféus e balançar as redes adversárias com gols memoráveis por times como Palmeiras, Atlético Paranaense e Cruzeiro, e até mesmo de vestir a camisa amarela da seleção brasileira, Oséias teve que trilhar um caminho repleto de desafios e superações. Sua história é um testemunho da resiliência e determinação que caracterizou muitos atletas que enfrentaram obstáculos para alcançar o sucesso. Oséias conheceu a fome de perto e foi vítima do preconceito racial, que infelizmente ainda persiste no cenário esportivo e na sociedade em geral. Mas ele não desistiu. Com o desejo imperativo de fazer o melhor por sua família, Oséias superou todas as adversidades que cruzaram seu caminho. Ele se tornou não apenas um jogador admirado por seu faro de artilheiro, mas também um símbolo de perseverança e inspiração para muitos jovens que sonham em seguir carreira no esporte. Infância e início no futebol. Nascido em Salvador, capital do estado da Bahia, no dia 14 de maio de 1971, Oséias Reis dos Santos, ou simplesmente Oséias, é o nome que ecoa nas lembranças dos amantes do futebol. A Luiz Angel vai te segurar. Olha o tamanho do Oséias. Duvido. O Oséias vai pegar tranquilamente. O que é isso, menino? Sua história de superação e talento começou nas areias das praias da Avenida Suburbana e nos campos de várzea do bairro Alto da Terezinha, na capital Salvador. Filho de Manuel e Ana Reis dos Santos, Oséias foi um dos 8 irmãos que enfrentaram tempos difíceis em sua infância. Sua mãe, Ana Reis, revelou em uma entrevista à renomada revista Placar o tempo das vacas magras de uma família numerosa, sustentada por um pai pedreiro. A falta de comida e recursos era uma constante, mas essas dificuldades nunca foram usadas como desculpas para se desviarem dos bons valores. A fome, porém, se transformou em combustível para o jovem Oséias. Tamanha era sua paixão pelo futebol que em um único domingo jogou por 3 times diferentes no campo do Luso. Qual era a motivação? Uma feijoada tão esperada que o dono de um dos times prometia para os jogadores no final da partida. O esforço valeu a pena, e Oséias se tornou um verdadeiro garimpeiro de gols naquelas partidas. Não demorou muito para que os olheiros do futebol baiano percebessem o diamante bruto escondido naquele jovem talento. O Galícia foi o primeiro clube a abrir as portas para Oséias, onde inicialmente atuou no meio-campo, mas logo foi deslocado para a função de centroavante, posição que o consagraria nos anos vindouros. Em 1993, a agremiação baiana participou de uma excursão inesquecível na Galícia espanhola, onde Oséias marcou incríveis 22 gols em 8 partidas, demonstrando um faro de gol impressionante. A ascensão do atacante não parou por aí. Oséias logo deixou o Galícia e partiu para o Maruinense em Sergipe, onde começou a cultivar um visual que o tornaria uma figura icônica no cenário do futebol brasileiro. Inspirado por um zagueiro do time, Oséias passou a utilizar os famosos cachinhos que fariam dele um personagem reconhecível em todo o país. O talento de Oséias não passou despercebido e ele foi negociado com o Uberlândia, que lhe ofereceu um salário mensal de R$1.000, o que na época era uma quantia significativa. Foi o início de uma carreira repleta de gols e conquistas que transformou Oséias em uma lenda do futebol brasileiro. Passagem no futebol espanhol. Oséias viu sua vida levar um rumo inesperado quando atraiu a atenção de empresários espanhóis que o convenceram a embarcar em uma jornada rumo à Europa,
onde seu destino se entrelaçaria com o sucesso e a superação. Na época, Oséias não possuía sequer uma calça adequada para a grande aventura que se avizinhava, mas o chamado do sonho europeu era irresistível, e com 22 anos ele partiu para a Espanha, sem olhar para trás. O destino o levou para o juvenil do modesto Ponteareas, um clube da terceira divisão espanhola, em uma época em que seu salário mensal equivalia a cerca de R$600 em pesetas. Foi nessa agremiação que Oséias conquistou seu primeiro título, sagrando-se campeão da terceira divisão espanhola. Um feito notável para um jovem que estava dando seus primeiros passos no futebol europeu. No entanto, a jornada de Oséias não foi isenta de desafios. Em um certo dia, uma velhinha esperava por ele do lado do alambrado, segurando um guarda-chuva que simbolizou uma dura realidade. Com um tom incisivo, ela o cutucou e disse: "Ei, negrito, negrito, você veio aqui só porque estava passando fome no Brasil." Oséias, conhecido por sua timidez e humildade, apenas sorriu. Ele preferiu não se abalar pelas palavras preconceituosas. Para complementar seu modesto salário, Oséias não hesitou em fazer o que fosse necessário. Ele participou de jogos de futebol de salão e até mesmo realizou a tarefa de passar um pano nas cadeiras numeradas do estádio. Apesar de ter marcado impressionantes 40 gols na temporada 1993 e 1994 e contar com a companhia do volante brasileiro Gildo, Oséias passou momentos difíceis na Espanha, chegando a passar fome. Glória no Atlético Paranaense. Ele voltou ao Brasil e, antes de se tornar uma lenda no Atlético Paranaense, teve uma breve passagem pelo Uberlândia. Técnico veloz e dono de uma capacidade excepcional de cabeceio, Oséias desembarcou na antiga Baixada em agosto de 1995. Naquela época, ele ainda era tímido e se apresentava como Ozeinha da Bahia, o que gerava desconfiança nos torcedores mais céticos. No entanto, assim que chegou à capital do Paraná, Oséias não demorou a conquistar corações. Em 1995, ele se apaixonou por Juliana, filha de um fazendeiro rico, com apenas 17 anos e aluna de um colégio tradicional de Curitiba. Em um episódio que deixou a moça arrasada, uma professora questionou: "O que você tem na cabeça? Namorar com um jogador de futebol e ainda por cima negro?" Juliana ficou arrasada, mas correu para contar para o namorado esperando uma reação explosiva. No entanto, Oséias a surpreendeu com sua calma e respeito. Sua resposta foi simples: "Deixa para lá, eu sou mesmo." Oséias sempre foi conhecido por sua personalidade tranquila e dificilmente perdia a compostura, mesmo diante de agressões verbais que sofreu ao longo de sua carreira. No Atlético Paranaense, Oséias logo mostrou suas qualidades. Quando Paulo Rink se juntou ao time titular durante o Campeonato Brasileiro da Série B, a parceria provou ser perfeita. Apesar de virem de origens distintas, Oséias e Rink formaram uma dupla letal de atacantes altos, fortes e habilidosos que sabiam como colocar a bola na rede. Para a linha de fundo. Olha o Paulo Rink, dividiu com o Hildo, serviu no meio para Oséias, tem espaço, cortou, colocou, golaço de Oséias, é o 6º do Atlético, que categoria! Eles não apenas resgataram o orgulho atleticano, como também se tornaram ídolos. Além disso, Oséias foi o artilheiro da Série B, com impressionantes 14 gols, desempenhando um papel fundamental na conquista do título. Segundo tempo, Oséias recebe um presente de Bebeto e marca o 7º gol no campeonato. Sua conexão com a torcida era tão profunda que a diretoria do clube até lançou um boné que ostentava seus famosos cachinhos, imortalizando o Gullit da Baixada. Após a glória na Série B, Oséias e Paulo Rink se tornaram alvos de interesse de outros clubes. No entanto, o presidente Mário Celso Petraglia resistiu e decidiu mantê-lo no clube. Essa decisão foi mostrada acertada quando, em 1996, Oséias brilhou no Campeonato Brasileiro, com gols e atuações destacadas, o que lhe valeu a convocação para 3 amistosos da seleção brasileira. Dia de jogo, mas era tarde de convocação e a torcida foi ao estádio do Atlético Paranaense render a homenagem ao ídolo. Eu adoro ele, tenho loucura por ele. Sucesso no Palmeiras. Em uma transação que marcou para sempre a história do futebol paranaense, Oséias,
um dos mais talentosos atacantes do Brasil na década de 90, foi negociado com o Palmeiras por cerca de 7 milhões de dólares. A camisa verde do Palmeiras tornou-se o manto sagrado de Oséias, que rapidamente conquistou os corações dos torcedores alviverdes. Sua passagem pelo clube paulista foi marcada por uma característica única: a capacidade de ser decisivo em momentos cruciais. Não foi o Edmilson. Aí o Palmeiras, Oséias, de pé direito! Os números e as recordações desse período glorioso estão gravados na mente dos apaixonados pelo futebol. Entre os feitos memoráveis de Oséias, 2 momentos se destacam como verdadeiros monumentos da história esportiva. O primeiro ocorreu na finalíssima da Copa do Brasil de 1998, quando, diante do poderoso Cruzeiro, o atacante baiano brilhou intensamente. Aos 44 minutos do segundo tempo, em uma jogada digna dos contos épicos, Oséias acertou um chute que parecia impossível, completamente sem ângulo, e com isso, selou o título para o Alviverde, tornando-se um herói para sua torcida. Palmeiras, partiu o Zinho, passou pela barreira, Paulo César, largou, pegou! Do Palmeiras! Mas a saga de Oséias não parou por aí. No ano seguinte, na Copa Libertadores, ele protagonizou mais um capítulo imortal de sua carreira. Contra o Deportivo Cali da Colômbia, a partida estava empatada e o título parecia distante. Foi então que, aos 30 minutos do segundo tempo, em mais um daqueles cruzamentos precisos do lateral júnior, Oséias se localizou no lugar certo e na hora certa, marcando o gol que levou o Palmeiras à vitória por 2-1 e à disputa por pênaltis. A partir daquele momento, o Alviverde escreveria mais uma página de glória ao sagrar-se campeão. Os números de Oséias no Palmeiras falam por si só. Durante sua estadia de 2 anos, de 1997 a 1999, ele vestiu a camisa alviverde em 121 partidas e balançou as redes adversárias em 46 vezes. Cruzeiro e últimos clubes. Em 2000, no Clube Celeste desembarcou um jogador determinado a fazer história e colecionar títulos. Logo de cara, seu faro de conquistas se fez presente. Foi uma temporada perfeita para ele e para o Cruzeiro. Com maestria e habilidade, ele conquistou o caneco da Copa do Brasil naquele ano, deixando sua marca nos gramados brasileiros. Implacavelmente, já retoma a posse de bola. Olha o Oséias partindo, sozinho, na cara do gol. Pode fazer, Oséias bateu, Ney, gol! O Cruzeiro! Não satisfeito, o craque também ostentou a artilharia do torneio, demonstrando sua capacidade única de balançar as redes adversárias. No ano seguinte, a saga vitoriosa de Oséias continuou. Vestindo o manto da raposa, conquistou a Copa Sul Minas, adicionando mais um troféu à sua impressionante coleção. Oséias fecha a goleada com outro belo gol, por cobertura. Um gol que surpreende até o modesto baiano. Praticamente um contra-ataque. Oséias pediu devolução, recebeu na grande área, Oséias bateu! Gol! Seus 120 jogos e 51 tentos marcados pelo clube de Minas Gerais são um testemunho de sua contribuição excepcional ao time. Após uma breve passagem pelo Santos, o craque rumou ao futebol japonês, onde escreveria mais um capítulo específico em sua carreira. Em 2002, vestiu a camisa do Vissel Kobe, na temporada 2002-2003, marcando no total 24 gols em 50 partidas. Em 2004, atuou pelo Niigata Albirex por 12 oportunidades, assinalando 4 gols. No mesmo ano, o Internacional tornou-se seu novo lar. E com o clube gaúcho ele não decepcionou. Em sua passagem pelo Internacional, conquistou o Campeonato Gaúcho de 2004, adicionando um troféu estadual ao seu vasto currículo. No ano de 2005, atuou pelo Brasiliense, onde encerrou a carreira, depois de realizar 19 partidas e marcar 4 gols. Vida após pendurar as chuteiras. Ao pendurar as chuteiras, optou por continuar correndo atrás da bola, e a partir de 2008 começou a jogar pela equipe do Palmeiras de Showball.
tem residência fixa em Salvador, Bahia, onde administra os negócios da família. É casado e tem 2 filhos, cujos nomes são Luana e Lucas. Hoje, o ganha-pão virou outro. Ele administra junto com o irmão os investimentos em imóveis e fica em contato direto com corretores para alugar casas e apartamentos, especialmente flats, em algumas cidades do país como Belo Horizonte, São Paulo e principalmente Salvador. A paixão pelo futebol virou um passatempo. Agora, ele só joga bola nas peladas com os amigos de vez em quando.